Ditadura militar nunca mais, lembrar para não repetir. Em 1964, o Brasil vivia um período de ascensão da classe trabalhadora. O governo do presidente João Goulart, alinhado às demandas populares, preparava as reformas de base, que trariam mudanças significativas na economia, educação, saúde e direitos trabalhistas. Para mobilizar a população em defesa das reformas, João Goulart realizou, em 13 de março de 1964, o Comício das Reformas no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 200.000 pessoas. Entre as propostas anunciadas estavam o tabelamento de aluguéis, a nacionalização de refinarias privadas e a desapropriação de terras próximas a açudes, rodovias e ferrovias para fins de reforma agrária. Em resposta, as forças conservadoras organizaram, no dia 19 de março, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, reunindo aproximadamente 500.000 pessoas e sinalizando o apoio civil ao golpe que se concretizaria em 1º de abril. Com a deposição de Goulart, instaurou-se um regime de repressão violenta. A elite conservadora, composta por empresários, setores da imprensa, do judiciário, da igreja e das forças armadas, com apoio do governo dos Estados Unidos, articulou o golpe sob a justificativa de combater uma suposta ameaça comunista. Assim, teve início a ditadura militar. No dia 2 de abril, Ranieri Mazzilli assumiu interinamente a presidência, mas o controle real estava nas mãos dos militares. Nos dias seguintes, uma onda de perseguições, prisões e cassações tomou conta do país. Em 9 de abril, foi decretado o Ato Institucional número 1, Inteligência Artificial 1, que permitiu a cassação de mandatos, a suspensão de direitos políticos e a punição de servidores públicos. No dia 11, o Congresso Nacional, em uma eleição de candidato único, escolheu o Marechal Castelo Branco como presidente. O regime ditatorial duraria 21 anos. A repressão se intensificou contra trabalhadores, estudantes, políticos de esquerda e qualquer pessoa que ousasse desafiar o regime. Foram promovidas intervenções em sindicatos e universidades, cassações de mandatos e destituições de governadores e prefeitos eleitos. Milhares de brasileiros foram presos, torturados e assassinados pelos militares. O golpe e a repressão na Petrobras na Bahia. Na Bahia, os sindicatos dos petroleiros, Sindipetro e Stiep, foram invadidos pela polícia. Suas diretorias foram cassadas, muitos dirigentes presos e demitidos da Petrobras. Trabalhadores foram brutalmente agredidos dentro das sedes sindicais. Na refinaria Landulfo Alves, Relan, em Mataripe, o exército instalou uma base militar com celas para prisão. Operários foram detidos no próprio local de trabalho, torturados e demitidos. Entre os casos mais brutais, está o de Vivaldo, que teve as unhas arrancadas e os testículos esmagados com palmatórias. Outro trabalhador foi preso apenas por se chamar Osvaldo, nome do fundador do Sindipetro. A ditadura militar deixou marcas profundas na Petrobras, onde a perseguição política se tornou sistemática. Durante a Operação Limpeza de 1964, a Comissão Geral de Investigação, CGI, da empresa investigou cerca de 3.000 petroleiros. Pelo menos 1.500 inquéritos policiais militares, IPMS, foram instaurados e mais de 500 trabalhadores foram demitidos arbitrariamente. A Petrobras e o terrorismo de Estado. Documentos e depoimentos revelam que a Petrobras colaborou ativamente com a repressão, tornando-se um instrumento de vigilância e punição de seus próprios trabalhadores. Suas instalações foram usadas como centros de detenção e tortura. Além disso, a empresa encobriu acidentes de trabalho e participou de graves violações ambientais, como o incêndio na Vila Socó, Cubatão SP, em 1984 e impactos em territórios indígenas no Vale do Javari, e o livro Petrobras e Petroleiros na Ditadura, Trabalho, Repressão e Resistência, resultado de uma pesquisa interdisciplinar iniciada em 2021, detalha o envolvimento da estatal na repressão. Além de documentar as violações, o estudo propõe medidas de reparação às vítimas e seus familiares. Um relatório foi enviado ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho para responsabilizar a empresa e garantir essa reparação política e financeira aos perseguidos. Compromisso com a democracia. A memória dos crimes da ditadura deve servir de alerta para as ameaças que ainda rondam a democracia brasileira. A anistia concedida durante a ditadura militar, sob o pretexto de perdoar presos e exilados que resistiram como podiam aos crimes cometidos pelos ditadores, serviu também para isentar de punição aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade. Esse erro histórico colocou no mesmo patamar torturados e torturadores, promovendo uma falsa equivalência entre vítimas e algozes.
No entanto, a história não esquece. Menos de 40 anos após a redemocratização, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inepto e politicamente medíocre, desprovido de compromisso com a democracia, tentou novamente solapar a jovem democracia brasileira em uma tentativa de golpe de Estado. Ainda que frustrada, essa investida autoritária gerou consequências graves para o sistema democrático, que segue em construção. Uma verdadeira democracia é incompatível com desigualdades sociais profundas, violências institucionais e a fragilidade dos mecanismos de controle público sobre a atividade política. Passados 61 anos do golpe militar e mais de 4 décadas de redemocratização, o clamor é claro: sem anistia para quem atentou contra a democracia. Executores, organizadores e financiadores da trama golpista e a invasão e depredação do patrimônio público, nas sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023 precisam ser punidos. Nenhum envolvido pode escapar da justiça. Cada integrante dessa engrenagem criminosa deve responder na medida de sua participação. Defender a democracia significa garantir que episódios de repressão, censura e perseguição política nunca mais se repitam. O povo brasileiro deve permanecer vigilante, mobilizado e comprometido com a liberdade, a justiça e a soberania nacional. Sem anistia. Justiça para a democracia.